Bem-vindos ao nosso primeiro simpósio de inclusão educacional no ambiente escolar. Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês, poder apresentar aí alguns palestrantes de excelente nível. Esta primeira palestra, a palestra de abertura, que nós estamos aqui com o professor Dr. Roberto Gimenez, a inclusão na educação básica, tendências e perspectivas. Então, é uma palestra de abertura do nosso simpósio, que vai dar uma ideia geral, um status, né, da educação inclusiva no país. Então, bem-vindos a todos aqui. Eu vou iniciar a apresentação do professor doutor Roberto Gimenez, professor doutor que é formado em graduação na área de educação física, e hoje ele vai passar para vocês algumas informações aí, vai trocar umas ideias, bater um papo com a gente. Professor, fique à vontade, bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal da equipe organizadora do evento, pela possibilidade de falar. Eu acho que me ouvem bem, né, Fernando? Sim, estamos ouvindo perfeitamente, professor. E a ideia é uma oportunidade aqui de trocar algumas palavras, né? De tratar sobre o tema que me é muito caro, que é a questão da inclusão na educação básica, né? E as possibilidades que nós temos diante dela, porque a academia muitas vezes fica isolada da intervenção do campo, né? Então é importante a gente fazer esse trânsito, né? Entre o que as pesquisas têm mostrado e as possibilidades efetivas dos professores fazerem intervenção no contexto escolar. Então eu fico muito contente de ter essa oportunidade aqui. Então, o título da apresentação, né, Educação Inclusiva na Educação Básica, e a gente pretende fazer um apanhado, né, sobre algumas tendências e perspectivas que se apresentam. Talvez eu fale mais sobre propostas de intervenção, né, o que tem sido feito nesse sentido. Só para a gente ter uma ideia, como o tema inclusão ele é mais amplo e ele deve ser tratado por mais gente do que a gente imagina, né? Nós vivemos num país como o Brasil, e isso não é diferente em outras partes do mundo, onde homens recebem 30% maiores salários do que as mulheres. São uma realidade mundial, mas no Brasil não é diferente. Independente do cargo em que exerça, homens tendem a ganhar mais que mulheres. Ou seja, quando a gente trata do tema inclusão, ele obviamente toca numa questão de gênero. Sobretudo isso aconteceu após a Revolução Industrial, onde a métrica atribuída ao trabalho ela passou a ter como base, em grande parte, a capacidade ou condição de abastecimento da máquina a vapor. Como o homem tinha uma força motriz, né, maior, isso passou a atribuir maior valor ao trabalho masculino do que ao trabalho feminino. E hoje, independente da função que se exerça, esse quadro tende a permanecer. Ou seja, gênero é uma questão pertinente para se discutir quando se trata de inclusão. 93% das crianças e dos adolescentes envolvidos em trabalho doméstico no Brasil são meninas negras, né? 77% das crianças afrodescendentes alega ter sofrido algum tipo de violência física ou verbal na escola. Olha, esses dados explicam por si. Quando se trata do tema inclusão, indiscutivelmente a gente toca numa questão de origem étnico-racial, né? Ela permeia também esse tema. Menina agredida na cidade do Rio de Janeiro após sair de uma cerimônia de candomblé com sua avó. A agressão aconteceu por parte de 2 evangélicos. Em se tratando de inclusão, ela toca indiscutivelmente em temas como religião, tolerância religiosa ou até intolerância religiosa, como a gente tem visto aí em vários aspectos, em outros países muito forte. O Brasil tem uma exclusão, tem uma intolerância velada em relação a um tema como esse. Na cidade de São Paulo, ocorrem cerca de 5 denúncias por dia de agressão por motivo de homofobia. Cerca de 20% delas envolvem agressão física. Gente, nós temos uma situação clara de homofobia na cidade, então nós temos uma intolerância em relação à orientação sexual. Então, o tema inclusão ele merece ser tratado também a partir dessa ótica. Um dado da Agência Brasil mostrava que o ano de 2020, o que se modificou por conta até
da Covid-19, e dava ensejo de que no Brasil morreriam pelo menos 12 membros de torcida organizada, no caso um por mês, vítimas de conflitos entre torcidas. Isso é um dado que mostra uma intolerância em relação ao outro, né? À orientação do outro, ao desejo, à torcida até. Né? Vergonha brasileira, a agressão contra os médicos cubanos em Fortaleza é o cartão de visita de quem aprendeu a cuspir no escravo para manifestar uma duvidosa repulsa à escravidão. Médicos cubanos são hostilizados e chamados de escravos pelos colegas brasileiros em Fortaleza. Na ocasião do programa Mais Médicos, quando esse programa foi implantado, muitos médicos de outros países acabaram sendo contratados em razão de médicos brasileiros não toparem assumir alguns postos, se direcionarem para regiões menos abastadas. Vários médicos foram alvo de questionamento por parte do Brasil, né, de médicos brasileiros, mas curiosamente os cubanos foram motivo de maior agressão, né? E que pese os motivos que levaram a isso, mas o Brasil tem xenofobia. E se tratando de o tema inclusão, xenofobia é um tema que precisa ser tratado. Professor Maris de Oliveira, 97, José Guilmar, os colegas conhecem muito bem, principalmente do grupo Mover-se. Gordinho e baixinho de óculos são sistematicamente excluídos nas aulas de educação física. Em se tratando do tema exclusão, a questão do biotipo, e que vem acompanhada de uma série de estereótipos, ela merece também ser discutida. Preconceito é rotina, dizem brasileiros na Europa. Se a gente está achando, de uma certa forma, que exclusão é um tema para ser discutido entre pessoas com deficiência, é um tema que é caro e é importante para as pessoas que têm filhos com deficiência, ou tema pertinente à escola. Se você se considera incluído, vá tentar entrar no país da Europa sem mostrar quanto dinheiro você tem, o que você vai fazer, quanto tempo você vai ficar, porque é uma dificuldade muito grande. Lá você é o latino, lá você é alvo de preconceito. Então, você passa a olhar para o tema inclusão na medida que você está entre o grupo dos excluídos. Uma professora, né, esse caso ficou bastante conhecida, ela foi reprovada na condição de assumir o concurso público em que ela foi aprovada, ela não pôde assumir o posto em razão de ter o IMC alterado, porque se entendia naquele momento que podia ser uma situação de prejuízo. Não estou discutindo o mérito se a condição de saúde ela é necessária ao trabalhador, mas exclusão toca, ou inclusão é um tema que merece ser discutido sobre o ponto de vista também de biotipo, de corpo, uma perspectiva de corporativo na nossa sociedade. Uma frase clássica também pertinente para a escola: professor de educação física, por favor, o senhor pode cuidar das crianças na quadra enquanto fazemos reunião sobre o projeto pedagógico, né? A escola, há uma tendência que, inclusive, esse é um play do grupo Mover-se, né? Ela faz o discurso de não separar corpo e mente, porém, ao fazer isso, ela mente, porque a escola é uma instituição que separa. A escola é uma instituição, como diria o Gardner, que ela privilegia as competências de ordem lógico-matemática e linguística, e olhar, sobretudo, para outras dimensões, outras competências, é fundamental em se tratando, sobretudo, de inclusão, por se tratar de uma criança que pode se incluir ou estar presente, ou se fazer presente por meio de outro caminho, que não aquele convencional preconizado pela maior parte da escola e dos professores.